Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, Opinião na Rede mais uma vez no ar. E o assunto de hoje é a expectativa para o clássico entre CRB e CSA pela Série B do Campeonato Brasileiro. Quem perde mais com os desfalques? E qual é a tendência do que será o direcionamento, o contexto, a forma dos dois times se apresentarem nesta terça-feira no estádio Rei Pelé? Antes da gente conversar sobre esse tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, deixar o like, clicar no sininho ativando notificações, compartilhar o link desse vídeo e apoiar o canal se tornando membro do mesmo. A expectativa de um belo jogo hoje à noite entre CRB e CSA, mando de campo do Clube de Regatas Brasil, em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Todos os ingredientes apontam para um jogo de muito equilíbrio, porque é o clássico, porque os times estão em situações opostas e o clássico é um campeonato à parte dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o CSA, vale a chegada no G4, uma possível chegada no G4 com a vitória sobre o Clube de Regatas Brasil. Encaixar a quarta vitória consecutiva e fazer com que o CSA vá passando muito bem numa sequência que, antes de ser iniciada, era taxada como dificílima para o Centro Esportivo Alagoano. Para o CRB, vindo de 2 derrotas, vale a recuperação dentro da competição contra o maior rival. Um jogo para voltar a dar moral ao CRB, para tentar se aproximar de novo da primeira parte da tabela, evitando que uma crise ou que uma série de cobranças sejam instaladas a partir de uma derrota para o CSA. Então, muita coisa envolvida em torno deste compromisso, que é, sem dúvida, o maior compromisso de futebol no estado de Alagoas. Quem vai sentir os desfalques? Ou quem vai sentir mais os desfalques? O CSA perde o artilheiro Paulo Sérgio, o pistoleiro do gol. O CRB perde o volante Claudinei, aquela segurança, aquela fortaleza do começo do sistema defensivo do Clube de Regatas Brasil. Entendo que o CSA perde mais. Não é que o Claudinei não seja importante para o CRB. É e muito. Ele é a sustentação, é o pilar do sistema defensivo do CRB. Mas há substitutos que podem fazer com que o CRB pelo menos mantenham a condição aceitável dentro de uma partida. Já o CSA perde o seu artilheiro, perde o seu homem-gol, perde o referência no ataque. Por um lance bobo. Depois do gol da vitória contra a Ponte Preta, o Paulo Sérgio retira a bandeirinha, faz como se fosse uma arma na sua comemoração como pistoleiro. Mas o problema não é o gesto de pegar como se fosse uma arma, é o fato de tirar a bandeirinha do local que ela está colocada. A partir daí, o CSA perde esse jogador. Óbvio que o CSA tem algumas opções, a maioria delas improvisando um jogador como falso 9, empurrando jogadores com outra característica para atuarem um pouquinho mais à frente, mesmo considerando que eles também jogam nessa função. Mas perde sim esse homem referência e por isso acho que o CSA sente mais. Tem um peso maior para o CSA a perda de um jogador como este. CSA vem de 3 vitórias, tenta engatar a quarta, o CRB vem de 2 derrotas, quer a todo modo evitar a terceira derrota consecutiva para o rival, aumentando a pressão e aumentando a sua dificuldade dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Como é que as equipes devem vir para esse clássico? Entendo que dentro das características, da maneira de pensar, do jeito de trabalhar de Mozart e de Ramon, desenha-se um jogo com as seguintes características. O CSA tomando a iniciativa, o CSA tendo mais posse de bola, o CRB fortalecendo o seu sistema defensivo e apostando muito na bola de transição, na velocidade de jogadores como Luigi, como Bill, nos passes de Diego Torres e no poder de finalização de Pablo Diego. Me parece ser uma estratégia que o CRB possa ter nesse jogo com o CSA. Ainda não vejo no CRB com o Ramon
características de um time que vai bater de frente com o CSA. O Clássico pode fazer isso? Pode, porque sempre há uma superação. Mas é preciso levar em consideração que o CRB pode ter outros desfalques, além do próprio Claudinei. Igor Cariús estava com o tornozelo bastante inchado, não jogou a partida passada, pode também ser desfalque nesse jogo, ou pode entrar sem ter 100% dessa situação. Se o Igor não joga, quem é que vai ser o seu substituto? A tendência é que seja o jovem Hugo, que não vem sendo utilizado no time do CRB. Ele também pode improvisar o Lucas, ou até mesmo utilizar a mesma estratégia de ter o Xandão pelo lado esquerdo, que eu não acredito que possa acontecer. Mas é um CRB que deve forçar mais a marcação no meio-campo, deve tentar quebrar o espaço que o CSA precisa para atuar, e o CSA vai ter que fazer um jogo de paciência, um jogo de inversão de corredores, um jogo de troca de bolas, um jogo de muita movimentação para tentar quebrar esse sistema defensivo do Clube de Regatas Brasil. As estratégias devem ser mais ou menos essa: a capacidade individual de um jogador, as escalações que os dois técnicos devem montar, elas podem trazer variações nesse sentido. Mas, repito, espero um jogo com essas características: CSA acossando mais, tendo mais a posse, agredindo mais o CRB sendo forte no seu sistema defensivo, tirando espaço do CSA e tentando no contra-ataque e na qualidade individual de alguns atletas decidir o jogo em favor do time regateando. Consequências podem ter para as duas equipes, mas entendo que para o CRB uma sequência com a terceira derrota e uma derrota no Clássico, e até mesmo o tamanho que foi essa derrota, pode trazer consequências, inclusive, para o trabalho do Ramon Menezes. Já no CSA, o CSA perderia um desses 5 jogos tratados como uma sequência muito complicada, mas que o CSA poderia se recuperar no jogo subsequente contra a equipe do América. Detalhe também para os pendurados, tanto de um lado quanto do outro. O CSA, somente o CSA, tem 10 jogadores com 2 cartões amarelos, entre titulares e jogadores que estão no banco de reservas. Além disso, também podemos levar em consideração o desgaste das duas equipes. E nesse quesito, nesse critério, o CRB tem uma desvantagem, porque fez os últimos 2 jogos fora de Maceió, com 2 viagens, uma para Pelotas, no Rio Grande do Sul, outra para Salvador, na Bahia, e deve sentir também essa questão do desgaste físico. Um jogo recheado de detalhes, recheado de situações importantes dentro do jogo, para que CRB e CSA possam tentar, a partir do Clássico, dar o salto qualitativo dentro do campeonato. O CRB para buscar a reação, o CSA para encaixar a sua chegada ao G4. Lembrando, o CSA tem, na sequência pós-CRB, tem jogos difíceis como o jogo com o América, mas também tem uma sequência de Confiança em Aracaju, uma viagem perto, uma viagem que o CSA não se desgasta tanto, e o time do Oeste, que é o lanterna do campeonato, está tirando ponto de muita gente, mas é uma pedra no sapato do CSA, porque a primeira vitória do Oeste na competição foi justamente contra o CSA. A expectativa para um belo jogo no estádio Rei Pelé, hoje à noite, sem torcida, mas com muita rivalidade e com muita emoção no gramado do Rei Pelé. Este foi mais uma Opinião na Rede. A gente volta a falar sobre outros temas a qualquer momento. Clica no sininho, deixe o like, faça a inscrição no canal, compartilhe o link deste vídeo. Opinião na Rede volta em breve. Um abraço, até mais no jogo CRB e CSA.